Olá, boa noite. Supremo nega pedido para paralisar ações judiciais contra o INSS e convoca a audiência de conciliação para discutir a responsabilização sobre os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Após morte de 2 pacientes em tratamento com Elevides, Supremo cobra do fabricante informações sobre os efeitos colaterais do remédio. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal mantém a condenação de ex-deputado envolvido em esquema investigado pela Operação Caixa de Pandora. A STF permite a inclusão de estudantes de colégios militares no sistema de cotas. E ainda, o papel fiscalizador do Conselho Nacional de Justiça é o tema da reportagem especial de hoje, na série que celebra os 20 anos do CNJ. Jornal da Justiça desta terça-feira, 17 de junho, começa agora. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o prazo de prescrição das ações indenizatórias envolvendo os descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS feitos por associações sindicais. Segundo o ministro, a medida evita práticas jurídicas abusivas e garante os direitos dos beneficiários afetados, que agora não terão prazo limite para acionar a justiça em busca da reparação dos prejuízos. O ministro ainda marcou para a próxima terça-feira, dia 24 de junho, uma audiência de conciliação para tratar das ações que envolvem a questão. O Supremo quer informações sobre efeitos colaterais do medicamento Elevides. O pedido de explicações ao laboratório Roche ocorre após o relato da morte de 2 pacientes estrangeiros que usaram o medicamento. Os detalhes com a Evelyn Araújo. O pedido do ministro Gilmar Mendes também é direcionado ao Ministério da Saúde e à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O decano do Supremo questiona a gravidade dos efeitos colaterais do medicamento Elevides, indicado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. O despacho foi proferido depois de relatos de morte por insuficiência hepática de 2 pacientes estrangeiros e de complicações de uma criança brasileira que teve o quadro de saúde afetado após o uso do medicamento. Além disso, também foi noticiado que a Roche suspendeu o uso da medicação para pacientes de todas as idades. O ministro Gilmar Mendes questiona ainda se houve alteração da classificação de segurança para o uso do Elevides em pacientes menores de 8 anos, idade em que o medicamento foi aprovado pela Anvisa no Brasil. O relator também quer saber se há informações sobre efeitos colaterais graves e permanentes em crianças que receberam o tratamento no país e qual a frequência, os efeitos e o nível de comprovação da relação dos efeitos adversos com a aplicação do medicamento. O Supremo Tribunal Federal autorizou que o prefeito reeleito de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Rubem Vieira de Souza, tome posse. Ele estava impedido pela Justiça Eleitoral de assumir o cargo por supostamente exercer 3 mandatos consecutivos na prefeitura da cidade. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido do prefeito reeleito Rubem Vieira de Souza, conhecido como Dr. Rubão, do Podemos do Rio. O político estava impedido de assumir o cargo porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu a candidatura dele por entender que estaria configurado o exercício de um 3º mandato consecutivo no mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição. O político recorreu ao TSE e o julgamento está suspenso por pedido de vista. No pedido ao Supremo, Rubem Vieira de Souza alegou que a demora no julgamento pela Corte Eleitoral prejudica o princípio democrático e o funcionamento da administração do município. O político nega que seja o 3º mandato na prefeitura, porque em 2020, quando era presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, exerceu um mandato tampão no cargo de prefeito, já que o titular e o vice estavam impedidos de assumir os cargos. No mesmo ano, Rubem foi eleito para o 1º mandato de prefeito e reeleito no ano passado. Ao analisar o pedido de Rubem, o ministro Dias Toffoli afirmou que o afastamento do político por mais de 5 meses e se mantido indefinidamente configura quadro de instabilidade institucional e de insegurança jurídica.
Para Toffoli, manter o prefeito no cargo até o desfecho na Corte Eleitoral é a medida mais adequada. Caso contrário, poderia gerar um dano ainda maior ou irreparável à soberania popular e ao devido processo legal. Por isso, Toffoli determinou a diplomação e posse de Rubem Vieira de Souza no cargo de prefeito de Itaguaí até decisão do TSE. Supermercado deve pagar a indenização por abordagem constrangedora de segurança contra adolescentes acusada de furto. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. Era para ter sido uma ida ao supermercado como outra qualquer. Mas naquele dia, Beatriz voltou para casa cheia de vergonha e muito nervosa. Nossa, foi super constrangedor, porque eu nunca imaginei que eu iria passar por uma situação assim, nunca. Eu fui muito constrangida e na frente de várias pessoas. Beatriz, que na época tinha 14 anos, foi ao supermercado com uma amiga, também menor de idade. Depois de fazer o pagamento, os seguranças abordaram a adolescente, que foi revistada em público e acusada de furto diante dos demais clientes. Como nenhum produto foi encontrado, a adolescente foi liberada, mas voltou para casa chorando. A minha reação no momento foi de raiva. Foi de raiva a minha reação no momento. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei bastante. Diante da situação, a mãe da Beatriz registrou o boletim de ocorrência e decidiu pedir indenização na justiça. O advogado de defesa que atuou no caso entrou com um pedido de danos morais contra o supermercado. Não teve a abordagem correta por parte da segurança do supermercado. Não houve provas dentro dos autos que pudessem atestar que efetivamente houve esse furto. Nesse sentido, configurado o dano moral, uma acusação infundada que não foi comprovada dentro dos autos. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou a abordagem no supermercado excessiva e julgou o pedido procedente. O estabelecimento recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra Nancy Andrighi destacou que, mesmo sendo lícito a empresa verificar eventuais atitudes suspeitas dos consumidores, são consideradas excessivas as abordagens que ocasionem, por exemplo, constrangimento ou agressão contra o consumidor. E em casos que envolvam criança ou adolescente, é necessário atenção ainda maior. A ministra destacou também que é obrigação dos estabelecimentos comerciais comprovar que o procedimento foi adequado e respeitoso. Com isso, para a terceira turma, a revista realizada por seguranças em estabelecimentos comerciais é lícita, desde que seja conduzida de forma calma, educada, sem excessos e sem submeter o consumidor a qualquer constrangimento, o que não foi observado no caso sob julgamento. O colegiado, assim, manteve a condenação do supermercado ao pagamento de danos morais de R$6 mil. A seguir, STF autoriza cariações solicitadas pelos réus da tentativa de golpe, ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E ainda, a audiência pública no STJ vai discutir se planos de saúde devem cobrir bomba de insulina para pacientes com diabetes. Voltamos em instantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que sejam feitas acariações solicitadas pelos réus da tentativa de golpe, ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Repórter João Pedro Melo. Walter Braga Neto e Anderson Torres são réus por tentativa de golpe de Estado e integram o chamado núcleo crucial da organização, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Com as acariações, os pontos de vista de ambos serão confrontados com a dos corréus, o delator e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. As acariações devem ocorrer na próxima terça-feira, sendo que a primeira, entre Braga Neto e Mauro Cid, está marcada para as 10 horas da manhã. A outra, com Torres e Freire Gomes, ocorre um pouco mais tarde, às 11 horas da
da manhã. Braga Neto está preso em uma unidade militar do Rio de Janeiro e, como deve comparecer pessoalmente ao Supremo, terá que colocar uma tornozeleira eletrônica antes de viajar para Brasília. Ele não poderá ter contato ou comunicação com outras pessoas, além do próprio advogado. E logo depois da acariação, o ex-ministro da Defesa terá que retornar à prisão. Na justificativa do pedido, a defesa de Braga Neto destacou que a acariação do ex-ministro com Mauro Cid tem o propósito de esclarecer divergências sobre o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, que tramaria situações como monitoramento e até o assassinato de autoridades. A versão de Cid é de que Braga Neto teria supostamente entregado dinheiro para financiar as ações. Já no caso de Anderson Torres, os advogados querem confirmar a fala de Freire Gomes sobre a suposta participação do ex-ministro da Justiça em reuniões de teor golpista. As acariações vão ser fechadas com a presença apenas dos réus e dos respectivos advogados perante o relator, o ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do ex-deputado distrital Rony Nemer, envolvido em esquema investigado pela Operação Caixa de Pandora. Nemer foi condenado em primeira instância por ato de improbidade. Ele recorreu e pediu que a Justiça considerasse o caso prescrito. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. Segundo o Ministério Público, Rony Nemer recebeu vantagem indevida. O ex-parlamentar acabou condenado por improbidade administrativa, porque recebeu propina em troca de apoio político. Ele foi sentenciado à perda de bens, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa e indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do DF analisou o pedido da defesa de Nemer para reconhecer a prescrição da condenação. Os advogados alegaram que, com a alteração da lei de improbidade administrativa, o prazo prescricional havia se consumado. Eles argumentaram ainda que a absolvição na esfera criminal deveria impedir o trâmite da ação civil. Segundo a decisão que negou o recurso, o Supremo firmou jurisprudência de que o novo regime prescricional não é retroativo. Ele deve ser aplicado apenas em condenações posteriores à publicação da lei. Além disso, segundo o acórdão, a decisão de improbidade já havia sido julgada quando ocorreu a absolvição criminal do réu. Com isso, Rony Nemer permanece com os direitos políticos suspensos e deve pagar multa e indenização por danos morais coletivos. O Superior Tribunal de Justiça vai fazer uma audiência pública para discutir se planos de saúde devem cobrir bomba de insulina para pacientes com diabetes. Jafer Araújo tem as informações. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, marcou para o dia 18 de agosto, às 14h, uma audiência pública para discutir a obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem bomba de infusão de insulina para pacientes com diabetes. Os interessados em participar da audiência pública devem solicitar a inscrição até o dia 27 de junho pelo e-mail insulina@stj.jus.br. No pedido devem constar informações como o posicionamento jurídico a ser defendido, a justificativa do interesse em participar da audiência, eventual entidade que representa, currículo, a modalidade de participação e possíveis recursos audiovisuais e memoriais. A seleção dos participantes e organização dos painéis ficarão a cargo do ministro relator, que vai levar em conta a diversidade de entendimentos e a representatividade dos interessados, de modo a assegurar uma composição plural e equilibrada do debate. A discussão sobre o fornecimento de bomba de insulina para pacientes com diabetes pelos planos de saúde acontece no âmbito do julgamento do tema 1316 dos recursos repetitivos. Segundo o ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva, a relevância da matéria justifica a convocação de audiência pública com o objetivo de democratizar os debates e enriquecer os fundamentos que vão subsidiar a futura definição do precedente vinculante sobre o tema. O Conselho Nacional de Justiça realizou a Semana do Solo Seguro, um programa de regularização fundiária. Em Alagoas, o repórter André Risco acompanhou os benefícios da iniciativa em Rio Largo. A Sandra hoje veio representando a mãe que está doente em casa. Segundo ela, a família tem vivido durante 28 anos com o sentimento de insegurança
e o medo de perder o imóvel. Tivemos medo, assim, muitos diziam tem que pagar IPTU e tudo, e a minha mãe só com salário, entendeu? Foi bem complicado. Graças a Deus, hoje ela pode realizar o sonho dela. Que pena que ela não pode estar pessoalmente recebendo por conta que ela se encontra doente. Mas eu fico muito feliz, não só por ela, por todos que estão realizando os seus sonhos. Com a entrega desses títulos de propriedade aqui em Rio Largo, se encerrou a Semana do Solo Seguro, um programa de regularização fundiária do CNJ e que aconteceu em todos os estados do Brasil. Somente aqui em Alagoas, 251 documentos foram entregues. Propriedade é um direito garantido aqui que o Tribunal de Justiça, junto com a Prefeitura de Rio Largo e a Noreg, está firmando essa parceria para a gente dar essa oportunidade às pessoas para que elas tenham realmente a propriedade do seu imóvel. E a gente fica muito feliz como gestor de estar realizando esse sonho da casa própria, falando da propriedade para as pessoas aqui de Rio Largo. O Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Celírio Adamastor, esteve presente e durante sua fala ele destacou os benefícios que o documento vai proporcionar para essas famílias. Você com o registro do imóvel, o imóvel está valorizado, você pode recorrer se precisa, se necessário for, ao banco e dar o imóvel, fazer o imóvel como garantia. E o imóvel estando valorizado, você sabe, é uma segurança para o dono. E outra coisa, você partindo para a eternidade, você vai deixar uma família amparada. É um grande programa de cunho social, não só o solo seguro, como moradia legal. Em Fortaleza, no Ceará, o Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou o projeto Arte para Transformar. Cada traço, um gesto de respeito às mulheres. Os detalhes com o repórter Luiz Carlos Silva. 3 escolas da rede estadual de ensino foram contempladas pela ação, que utiliza linguagem artística para conscientizar. Durante a atividade, os estudantes vivenciaram um aprendizado que vai além da sala de aula tradicional, ressaltando a importância da proteção às mulheres. Nós queremos desenvolver na juventude, nas próximas gerações que estarão atuando, o respeito à vida da mulher. O Tribunal de Justiça quer que também toda a sociedade participe e assuma esse compromisso, de muito em breve nós não precisarmos mais falar de violência contra a mulher. Todas as pinturas foram desenvolvidas em caixas de pizza, uma iniciativa que fomentou a criatividade e a responsabilidade ambiental. Por meio da arte, os alunos transmitiram mensagens de respeito, igualdade e esperança. Foi uma experiência, assim, de fato, muito importante para cada um dos alunos, não só para mim, acredito eu. E foi essencial sair um pouco da sala de aula para que a gente possa refletir sobre os casos de violência contra a mulher que estão acontecendo no nosso estado. E o principal, né, a gente acordar para a importância para denunciar esse tipo de caso, usando como forma de expressão a arte. Durante a visita às escolas, uma comissão avaliadora composta por magistradas, servidoras do judiciário e professores analisaram os trabalhos produzidos pelos estudantes. A aluna Sabrina Dantas relata que a experiência foi enriquecedora. Acho que foi algo bem assim, para abrir a mente, né, uma reflexão. E poder demonstrar isso por meio da arte é algo muito bom, né, que dá uma visibilidade assim a mais. E foi uma experiência muito boa. Educadores e o poder público unidos em um único propósito: formar cidadãos engajados no combate à violência doméstica e na promoção da paz. Para a gente que faz a escola, foi de um crescimento. A gente vê os adolescentes na produção, se envolvendo no esboço, se envolvendo no cuidado, e quão rico ficaram as produções. É de emocionar. Representantes do programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostraram em uma reunião com comitiva do Conselho Nacional de Justiça o comprometimento com a arborização de cidades e outras ações de sustentabilidade do TJMT. Veja a reportagem de Carlos Celestino.
Criado em 2017 pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, o programa Verde Novo já plantou e distribuiu 219 mil mudas de espécies nativas e frutíferas em Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Garças. O comprometimento do Judiciário na missão de arborizar pontos da cidade com a criação de florestas urbanas e demais ações de sustentabilidade foi apresentado à comitiva do Conselho Nacional de Justiça nesta reunião, conduzida pelo desembargador Rodrigo Curvo, com a presença do Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso e da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Tivemos a oportunidade de mostrar uma série de ações do Judiciário de Mato Grosso, como, por exemplo, o programa Compensa Ajude, que, inserido no contexto do programa do Conselho Nacional de Justiça, Justiça Carbono Zero, busca mitigar as emissões de gases de efeito estufa das atividades do Poder Judiciário de Mato Grosso. Outro destaque na apresentação foram as ações de educação ambiental desenvolvidas pelo Verde Novo nas escolas e comunidades. É importante ter responsabilidade ambiental e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem demonstrado isso através dos seus projetos, dos seus planos, especialmente nesta área. O projeto Verde Novo é um sucesso, já vem funcionando há alguns anos e nós observamos o engajamento da sociedade, o engajamento do poder público. Eu vejo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso também trabalha com a sustentabilidade dessa nossa grande casa que é o meio ambiente. Então, com o projeto Verde Novo é um exemplo disso, né? Você plantar mudas para que a gente tenha a natureza viva dentro da cidade, que é o mais importante para nos dar uma visão de que estamos dentro de uma grande casa que é o nosso meio ambiente. O encerramento da reunião sobre meio ambiente foi no jardim em frente à sede da Justiça Estadual, com um plantio de 3 mudas, ipê roxo, ipê amarelo e angico. A conselheira do CNJ destaca que o comprometimento do Judiciário mato-grossense é um modelo que deve servir de exemplo para outros tribunais do Brasil. A gente verifica que é um trabalho voluntário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e que pode ser replicado em outros tribunais, e é importante ser replicado porque pelo trabalho é possível fazer com pouco uma grande repercussão, um grande engajamento de toda a sociedade para trabalhar junto com o Judiciário. Supremo permite a inclusão de estudantes de colégios militares no sistema de cotas. E a Ordem dos Advogados do Brasil proíbe o registro profissional de condenados por crimes raciais. Os detalhes no próximo bloco. A segunda turma do Supremo julga recursos do doleiro Fernando César Rezende Bregolato, denunciado por lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A ação se refere a documentos de contas bancárias obtidos pelo Ministério Público junto às autoridades do governo de Luxemburgo na Europa. De acordo com o MPF, Fernando César Rezende Bregolato é apontado como responsável pela lavagem de dinheiro em empresas offshores controladas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a partir da confissão do doleiro de que os valores mantidos em contas no exterior por ele controladas eram produto de propina. Os investigadores passaram a se concentrar na identificação de remetentes e destinatários de valores que transitavam por contas vinculadas ao ex-diretor da estatal. No recurso apresentado ao Supremo, a defesa do doleiro alega que as provas em desfavor de Bregolato violariam o princípio da especialidade. O relator é o ministro Edson Fachin, que já havia votado negando o pedido. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto, abrindo divergência. Divirjo de Vossa Excelência e dou provimento ao agravo regimental para declarar a ilicitude das provas provenientes da medida cautelar 50.09225 com a determinação do desentranhamento de tais provas dos autos. É como voto. O ministro Dias Toffoli seguiu a mesma linha do voto de Gilmar Mendes. Já os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram com o relator. Ademais disso, consta também dos autos
ou seja, do pedido de ações conexas e também relativo às próprias contas ali indicadas, que a remessa das informações foi validada por Tribunal de Luxemburgo, que atestou a regularidade do procedimento, deferindo a remessa para as autoridades brasileiras, cuja tradução consta dos autos. A segunda turma, por maioria, negou o pedido. Ainda sobre o mesmo processo, foi julgado um segundo recurso, apresentado pela defesa de Bregolato, que pediu que o MPF lhe desse acesso aos documentos que embasaram a denúncia. O colegiado analisou se as defesas tinham direito a acessar documentos fornecidos ao Ministério Público por delatores, mesmo em caso de sigilo decretado, para garantir o melhor andamento das investigações. Os ministros Edson Fachin, relator, e os ministros André Mendonça e Nunes Marques negaram o pedido, porque entenderam que não há cerceamento de defesa no não fornecimento temporário de todos os documentos apresentados por delatores, vencidos os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E o ministro Edson Fachin fez um balanço dos trabalhos da segunda turma no primeiro semestre deste ano. Desde agosto de 2024, a segunda turma julgou em definitivo um total de 6.958 processos, número que ainda não leva em consideração outros 426 processos pautados para as 2 sessões virtuais, com início no mês de junho, e que deverão, portanto, elevar esse volume para mais de 7.000 processos julgados em um ano por esta segunda turma. Foram 15 sessões ordinárias, presenciais, e 38 sessões virtuais, além de uma sessão virtual extraordinária. A classe mais frequente de processos nesse período foi a reclamação, com 2.181 processos, seguida dos agravos em recurso extraordinário, com 1.763 feitos e 1.572 habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal concluiu que estudantes de colégios militares podem disputar vagas reservadas a estudantes de escolas públicas em universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, argumentava, entre outros pontos, que os colégios militares não estariam classificados como escolas públicas e, portanto, alunos dessas instituições não estariam contemplados pela lei de cotas. Mas o relator, ministro Gilmar Mendes, observou que, apesar de estarem sujeitos ao sistema de ensino do Exército, os colégios militares têm natureza pública já reconhecida pela Suprema Corte. Ele lembrou que as vagas de cota são disputadas apenas pelos candidatos que não se classificam na ampla concorrência, e a reserva é dividida em 2 partes. 25% das vagas gerais são destinadas a alunos de escolas públicas provenientes de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo. E os outros 25% são reservados a alunos de escolas públicas genericamente. A Ordem dos Advogados do Brasil proibiu o registro profissional de condenados por crimes raciais. A decisão foi nesta terça-feira na sede da instituição em Brasília. Repórter Pablo Lemos. A medida se baseia na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a gravidade de condutas racistas e impedem acordos por meio do Ministério Público, como o de não persecução penal, para evitar que uma pessoa enfrente um julgamento. A proposta foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí. O Conselho Federal da OAB em Brasília impediu o registro de candidatos com condenação transitada em julgado por crimes de racismo. A OAB destacou que essa prática discriminatória demonstra ausência de idoneidade moral, requisito indispensável para o exercício da advocacia,
conforme estabelecido em estatuto há mais de 30 anos. O estatuto ele prevê a possibilidade de vedação da inscrição para aquelas pessoas que não atendem ao requisito da idoneidade moral, inclusive prevendo que as pessoas que sejam condenadas por crimes infamantes não possam tirar a inscrição. O crime de racismo tem uma relevância constitucional e tem tido um tratamento cada vez mais rígido pela nossa legislação e pelo Poder Judiciário. Nada mais natural que a vedação seja expressa no nosso estatuto e nas súmulas da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo a OAB, a medida está em consonância com outros entendimentos já estabelecidos pelo Conselho Federal em relação à violência contra a mulher, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Tudo em consonância, também há súmulas em seccionais da OAB que qualificam quais são os requisitos da idoneidade moral, também prevendo o tratamento rígido em relação a casos de crimes, outros crimes importantes na nossa legislação. O crime de racismo deve ter esse mesmo assento reconhecido, tanto pelo judiciário, pela advocacia, como por toda a sociedade. Racismo é incompatível com a moral que a nossa sociedade defende hoje. O Comitê de Promoção da Equidade Racial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou o curso de letramento racial e antirracismo voltado a magistrados, servidores e colaboradores. Repórter Eli Cristina Azevedo. Propor uma reflexão crítica sobre o racismo estrutural, a desconstrução de estigmas e a valorização da diversidade étnico-racial. Com estes objetivos que o Comitê de Promoção da Igualdade Racial do Judiciário de Mato Grosso realizou o curso de letramento racial e antirracismo, voltado a magistrados, servidores e colaboradores. Após 3 dias de curso online, o encerramento foi realizado de forma híbrida no auditório Gervásio Leite e por meio da plataforma Teams. O conhecimento é a chave para a transformação. A presença ativa dos magistrados e magistradas, servidores, nesses debates não é apenas relevante, mas fundamental. Conscientizar não só os servidores e magistrados do Poder Judiciário, mas toda a sociedade do tratamento que se deve dar às pessoas como ser humano. A capacitação marca o início das atividades do comitê recentemente instalado. É com muita alegria assim, que a gente dá esse passo, né? O tribunal se adequando às exigências do CNJ e também uma forma de transformar o ambiente de trabalho ao acolher as pessoas negras dentro da instituição, e é de suma importância também para trabalharmos a equidade, né? O lançamento do portal do comitê e da campanha de combate ao racismo e da discriminação racial, feira de afroempreendedores, apresentações culturais, roda de vivências, boas práticas, palestras sobre diversos temas, como o acordo de não persecução penal, também marcaram o encerramento do curso. A possibilidade deles serem aplicáveis aos crimes de racismo, né? Já há uma tendência jurisprudencial do Supremo, do STJ, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso acompanha essa tendência no sentido de não se admitir, uma vez que os crimes relativos à ofensa racial, racismo, injúria racial, eles atingem não só o indivíduo, mas toda a coletividade. A adesão me surpreendeu muito, o número de inscrições beirando a casa dos 1000, então isso nos enche de gás para lutar para que o Comitê de Equidade alavanque ainda mais a sua potencialidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou indenização a um homem que consumiu carne vencida de um supermercado. Entenda a decisão por Rossini Gomes. Os desembargadores do TJ Mineiro negaram o recurso de apelação de um consumidor que entrou com a ação, alegando que o estabelecimento em Belo Horizonte estava vendendo produtos prestes a vencer. O supermercado não negou o fato, mas foi comprovado que a data de validade estava visível na embalagem.
Foi comprovado também que o homem comprou a carne na véspera do vencimento e consumiu o produto após o prazo, mesmo percebendo que estava com cor e cheiro duvidosos. Para a Justiça, não é ilícita a venda de produtos em data próxima ao vencimento, desde que a circunstância seja clara e informada ao consumidor. 2 pessoas foram presas hoje em operação da Polícia Federal em Sergipe. A ação investiga fraudes no INSS com descontos não autorizados nas pensões e aposentadorias. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Por determinação da Terceira Vara Federal de Sergipe, os policiais cumpriram no estado 7 mandados judiciais, 5 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Um dos alvos da operação é uma associação com sede em Aracaju. Segundo a Controladoria Geral da União, a entidade continuou cobrando mensalidades mesmo após a suspensão dos descontos pelo INSS. A Justiça Federal também determinou o sequestro de 5 imóveis dos investigados, avaliados em 12 milhões de reais. A ação de hoje é mais um desdobramento da operação sem desconto, deflagrada em abril deste ano, que identificou cobranças de mensalidades por associações diretamente de pensões e aposentadorias sem autorização dos beneficiários. O objetivo das operações é recuperar bens que possam ser usados para devolver os valores descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas e ressarcir o erário. Em Maceió, o Museu do Judiciário pode ser uma boa opção para quem quer fazer uma pausa nos passeios pelas belíssimas praias da capital alagoana. Foi com esse pensamento que alunos de um curso de turismo visitaram a instituição. A repórter Lídia Lemos acompanhou. Sol e mar são os principais atrativos turísticos de Maceió e isso ninguém pode negar. Mas esse grupo de alunos do curso de turismo do SENAC fez uma visita ao Centro de Cultura e Memória, com a finalidade de aprender mais sobre a história da Justiça Estadual. Uma surpresa enorme, é a primeira vez que eu estou vindo até aqui. O acervo é muito rico, todo maceioense deveria vir até aqui. Esse acervo enriquece a nossa vida, né? O Tribunal de Justiça está de parabéns e com certeza isso vai ser um dos pontos em que eu vou trazer os turistas que vêm aqui à nossa capital. A ideia de trazer o grupo foi do professor Henrique Dantas. Para ele, o turismo não se limita a praias e atividades litorâneas, mas inclui uma ampla gama de experiências relacionadas à história e à cultura. A gente entende que o centro de Maceió é muito importante no contexto histórico, diante de seus diversos circuitos que tem. E visitar aqui o Centro de Cultura e Memória do Tribunal de Justiça, hoje, é um espaço fantástico que a gente tenta trazer os alunos para que eles possam compreender a importância da cultura e da história no território de Maceió. A diretora do CCM reforça a importância da visita do grupo a um dos museus que já é referência no país. Eles acabam se tornando replicadores, né? De uma maneira muito sistemática, porque eles aprendem aqui, a ideia é que justamente que eles repliquem e saem do contexto deles, né? Porque às vezes eles estão só acostumados a falar sobre a história de Alagoas, mas eles agora vão aprender sobre a história do Poder Judiciário. Veja a seguir. Depois de acordo judicial com o Ministério Público, avançam as providências para o início das obras da Casa da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro. E ainda, o papel fiscalizador do Conselho Nacional de Justiça é o tema da reportagem especial de hoje, na série que celebra os 20 anos do CNJ. Mas já. Depois de acordo judicial com o Ministério Público Federal, avançam as providências para o início das obras da Casa da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é Márcio Fontinelli. Durante uma audiência de conciliação entre os governos federal e estadual, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Caixa Econômica e o Ministério Público Federal, foi anunciado que vão começar em agosto as obras para a construção da Casa da Mulher Brasileira no estado. A implementação já se arrastava desde 2013 e, com um acordo, o objetivo é que a obra seja levada adiante. Uma audiência foi marcada para setembro para que seja apresentado o andamento do projeto.
O Rio de Janeiro é uma das capitais brasileiras que ainda não oferecem esse tipo de instituição para proteger as mulheres. O papel fiscalizador do Conselho Nacional de Justiça é o tema da segunda reportagem da série especial sobre os 20 anos do CNJ. Você confere agora com o repórter Pablo Lemos. O Conselho Nacional de Justiça verifica de perto os problemas do Poder Judiciário, que há 20 anos eram desconhecidos da sociedade. Isso garante que os tribunais funcionem de forma padronizada e dentro da lei. A Corregedoria analisa, por exemplo, a gestão financeira, o andamento dos processos, a conduta de magistrados e servidores e como os serviços são prestados à população. Até mesmo da porta de entrada, fisicamente falando, dos prédios, das unidades, dos tribunais, isso tudo é observado até lá dentro saber se os processos estão caminhando em ritmo correto, se os normativos nossos todos aqui estão sendo retilinhamente cumpridos por juízes e servidores, a execução orçamentária e financeira se está sendo feita corretamente, os pagamentos, tanto de custeio como pessoal, se estão sendo feitos com correção. Então, esse controle interno exercido pelo CNJ é um controle necessário para que a gente possa fazer valer o dispositivo constitucional que inaugurou este Conselho há 20 anos. Todo semestre, a Corregedoria Nacional de Justiça divulga um calendário com os nomes dos tribunais que vão passar por inspeções. Até o fim de julho de 2025, por exemplo, estão previstas 9. Durante o trabalho, tanto os prazos processuais quanto as rotinas jurídico-administrativas ficam mantidos normalmente, havendo ou não irregularidades. O nosso tribunal também, da mesma forma, recebeu uma inspeção recentemente e a gente abre todo o tribunal para o CNJ, para as equipes, e as equipes, então, fazem um diagnóstico do nosso tribunal e nos orientam, né, onde há oportunidade de melhora, onde nós podemos mudar, né, algum rumo, enfim, tomar alguma decisão melhor para a prestação jurisdicional ser mais aprimorada, né? O Conselho Nacional de Justiça zela pelo Código de Ética da Magistratura, que orienta a conduta dos magistrados. Em dezembro de 2024, esse código foi atualizado. Uma das alterações é a inclusão de medidas para evitar o assédio moral e sexual por parte de juízes, além de outros comportamentos que possam comprometer a dignidade do cargo. E se caso algum deles descumprir qualquer regra prevista, fica sujeito a um procedimento disciplinar, que é distribuído a um relator e julgado aqui no plenário do Conselho. Segundo dados do CNJ, dentre os 18 mil magistrados que atuam no Poder Judiciário, 135 já foram afastados nesses 20 anos por alguma irregularidade. Nós determinamos uma instalação de ofício aqui de procedimentos para quê? Para avaliar se aquela conduta foi algo que transbordou a decência, a legalidade, a probidade do magistrado ou não. E há, o que é natural acontecer, num Estado democrático de direito, é um processo salutar de apuração com acusação e defesa, em que todos possam produzir provas e trazer para o Conselho elementos de prova que, ao fim e ao cabo, se extraia disto aquilo que a sociedade espera. O Poder Judiciário ganhou um órgão de controle capaz de planejar e implementar direitos constitucionalmente reconhecidos. O grande papel do CNJ, na minha visão, é coligir dados sobre o judiciário para ajudar na tomada de decisões e permitir que se tracem políticas públicas para o judiciário. Para dar um exemplo, nós recentemente, com uma resolução sobre execuções fiscais, já conseguimos eliminar 8 milhões de processos, 8 milhões e meio de processos, a expectativa é que chegue a 10 milhões. Em muitas áreas, paridade feminina, padronização das emendas, eu acho que o CNJ faz imensa diferença para o judiciário no seu planejamento e na aplicação de diretrizes para o judiciário. A atuação do CNJ impulsiona novas ideias para o futuro do judiciário. Talvez 20 anos passados fosse uma hora de um freio de arrumação, da gente pensar e começar a discutir
Qual é o judiciário que nós temos hoje? Porque agora nós já temos dados para diagnosticar esse judiciário. E qual é o judiciário que nós pretendemos para os próximos 20 anos? O que nós, que somos integrantes do poder, desejamos? O que a sociedade espera que esse poder represente? E aí construir um plano de administração para diante. Nesta semana, o Jornal da Justiça exibe os vídeos de uma campanha de enfrentamento ao assédio e à discriminação. A campanha Respeito não é favor, é direito foi produzida pela Ouvidoria do STF em parceria com a TV Justiça. O vídeo de hoje é sobre a fofoca no ambiente de trabalho. Vamos ver. Olha, café quentinho. Gente, vocês ficaram sabendo que a Deise foi promovida? Tô sabendo, merecido. Né? É, super merecido. Ai, merecidíssimo. Oi, gente, tudo bom? Oi, deixa eu te ajudar com a cadeira. Não, obrigada, tá? Não, eu insisto. Não precisa, obrigada. Se eu precisar, eu te peço. Assim como qualquer outra pessoa. Perfeito, a gente tava falando aqui da promoção da Deise, cara. Sim. Viu? Ai, merecidíssimo. Ai, muito merecido. Não sei não, viu? O quê? Não sei se ela mereceu assim tanto como dizem. Por quê? Vai saber o que ela teve que fazer pra conseguir a vaga, né? É isso, gente. A Deise é qualificadíssima. Eu fiquei sabendo que nem gostar da área ela gostava. Ah, é? Pois eu acho que ela tá onde ela gostaria de estar. Não, eu digo mais. Deixei cair um negócio rapidinho. Parece que o processo seletivo foi bem facilitado, se é que vocês me entendem, viu? Mas, gente, que coisa, hein? Ah, mas, peraí, você não era candidato à vaga? Gente, eu esqueci um documento ali rapidinho, com licença. Pressupor que uma pessoa com deficiência precisa de ajuda ou subestimar a sua capacidade é uma conduta discriminatória. Chega de capacitismo. E difundir informações falsas ou prejudiciais sobre um colega pode comprometer a sua reputação e até afetar a sua saúde mental. Deixe a fofoca de lado. Respeito não é favor, é direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.